Fala aí galera do terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os exercícios que eu passei na semana passada para vocês, beleza? Então vamos lá, a correção. Questão número 1 fala assim: qual é a relação entre a Primeira Guerra Mundial e os acontecimentos políticos que ocorreram na Rússia entre fevereiro e outubro de 1917, onde aconteceram aí as duas revoluções, né? Que a gente chama de Revolução de Fevereiro e Revolução de Outubro. Então vamos lá. Com a decisão aí do czar Nicolau II de manter a Rússia na Primeira Guerra, levou a população do país a protestar contra este ato, pois a Rússia encontrava-se em uma situação de miséria, pois foi um dos motivos apontados pelos grupos opositores para derrubar o governo e realizar a Revolução de 17. Então houve a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro, que nós vamos ver mais à frente nas outras atividades. Beleza? Então na questão número 2 fala assim: leia o texto a seguir. Que a Rússia czarista estava madura para a Revolução, merecia muitíssimo uma revolução, e na verdade essa revolução certamente derrubaria o czarismo. Já foram aceitos por todo observador sensato do panorama mundial desde a década de 1870. Hobsbawm, né? Então nós temos aí a questão letra A. Com base nessa afirmação, destaque a situação econômica da Rússia antes que o processo revolucionário, né, acontecesse lá em 1917, e também identifique o que e explique dois levantes que aconteceram na Rússia. Então vamos lá. Primeiro, a grande parte do país, né, ele dependia da produção agrícola, era que os camponeses viviam subnutridos, ao mando aí de uma pequena faixa de grandes proprietários de terras. Ao mesmo tempo, a industrialização do país se dava pela força do capital estrangeiro e da exploração sistemática da classe operária em formação. Beleza. Então, essa aí nós temos, esse foi um dos fatores econômicos. Agora vamos lá. O Domingo Sangrento e a Revolução do Encouraçado, tá? Que foram aí eventos que indicaram a grave crise que a ameaça do regime czarista em ambos realizados no ano de 1905. É importante nós dizermos que, por exemplo, o Domingo Sangrento, que foi quando as pessoas foram protestar em frente ao Palácio do Governo, foram muitos mortos, né? Nós temos aí dois movimentos que antecederam aí em 1905, sem falar também na luta, na guerra russo-japonesa, né? Na grande derrota russo-japonesa. Enfim, tá aí a resposta da letra B, tá bom? Questão número 3, a abdicação do princípio da propriedade privada e da estatização dos meios de produção e a assinatura de um tratado de paz com a Alemanha, marcando a saída do país da guerra, foram as principais medidas adotadas na Rússia por Stalin, Lenin, Trotsky, Kornilov. E aí, a saída da guerra, né, a paz, enfim. Vamos lá. Nesse ponto de vista, nós temos aí, através da Revolução de Outubro de Lenin, que ele fala sobre a paz, pão e terra, né, que eram as suas bandeiras aí. Na questão 4, fala assim: a Revolução Russa de 1917 significou a formação do primeiro Estado socialista do mundo, provocando uma ruptura no sistema capitalista mundial e influenciando
os movimentos revolucionários do pós-guerra e a divisão do mundo socialismo entre socialismo e capitalismo, com a consequência de conflitos de interesses. Na letra A nós temos: cite duas condições existentes na Rússia czarista que contribuíram para a eclosão da Revolução de 1917, né? Vamos lá. E aí nós temos aqui a frágil economia russa, estruturada no campo e em moldes semi-feudais, e nas áreas urbanas em uma indústria atrasada tecnologicamente, dependente do capital externo. Foram abaladas ainda mais pela derrota russa em 1905 pela guerra russo-japonesa, né? E pela entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Esse foi um dos fatores, aí, duas condições, né, que foi pedido. Essas são as duas condições aí que influenciaram muito na crise, né, e na Revolução de 1917. Já na questão B, que fala assim: o que eram os soviéticos e qual o seu papel no processo revolucionário? Qual o seu papel? Vamos lá. Os soviéticos eram um comitê de trabalhadores espalhados por diversas regiões da Rússia que, sob liderança dos bolcheviques, foram fundamentais para a organização do país nessa revolução, beleza? Então, tá aí essa questão. Agora, na questão número 5, fala assim: em 1917, liderados por Lenin, os bolcheviques ganharam popularidade com as teses de Abril, anunciadas na plataforma Paz, Pão e Terra. Essa foi basicamente a ideia que nós tivemos agora na questão, se não me engano, questão 3. Tá? Essa plataforma, né, inventada por Lenin, é das 3 coisas necessárias para o ovo russo, né? O início aí dessa revolução. Sendo assim, paz para os russos na saída da guerra, pão, distribuição de comida para a população, e também terra, a chamada reforma agrária, distribuição de terras para os camponeses. Tá bom? Esse é o resumão aí, né? Além da correção, o resumão é bacana para que você possa corrigir suas atividades aí de forma tranquila, beleza? Então, a galera aí do terceiro ano, espero poder ter colaborado com vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima aula. Valeu, um abraço!